Olá, empresários, boa tarde, tudo bem? Hoje inauguramos um quadro novo aqui na BGA Group chamado Insights Estratégicos. Esse será um quadro no qual iremos entrevistar especialistas das áreas que atuamos aqui na BGA Group, seja na área contábil, na área financeira e na área jurídica. Hoje teremos o prazer de conversar com o nosso primeiro especialista, Marcelo Cunha, que é o nosso especialista em regime diferenciado de tributação. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Bom? Fica tímido não, você é o primeiro, foi a cobaia, fica tranquilo. Se der ruim, a nossa equipe aqui da produção vai dar o resultado, vai botar uma maquiagem bonita, vai cortar, botar a voz de galã, fica de boa. Brincadeiras à parte. Hoje a gente pretende conversar sobre regimes diferenciados tributários, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, onde existem alguns benefícios que parece que ficam ocultos do empresariado, né? Não sabemos o motivo, acho que não é o objetivo hoje conversar sobre isso, mas sim apresentar, dar uma ideia de quantos benefícios o estado de Janeiro tem, porque nós sabemos que é muito difícil empreender aqui no Rio de Janeiro. A Marcela está no mercado aí há uns 20 anos. 25. 25, diminuiu até um pouco. E ele sabe como é complicado empreender no Rio de Janeiro, e a gente queria mudar essa visão aqui na capital, que é uma cidade linda, eu adoro, não gostaria de empreender em outro lugar por enquanto. Tanto que nós escolhemos empreender aqui no Rio de Janeiro, sabendo de todas as dificuldades do período que a gente tem de experiência no mercado. E hoje a gente vai falar especificamente dos benefícios fiscais analisados pela Codim. E esse assunto é muito importante, a gente viu durante nosso período de experiência de mercado, principalmente tanto em outras empresas que trabalhamos, como também trabalhamos aqui na BGA Group, o desconhecimento das pessoas e também o desconhecimento das pessoas que tentam, né? Mas, inicialmente, a gente vai falar aqui hoje sobre o programa, como ele surgiu, qual foi o objetivo, como a gente pode ajudar os empresários aqui a adquirirem esses benefícios, manter, que também é importante, não adianta também, né, você conseguir fazer o requerimento e depois não conseguir manter, que também é uma outra dificuldade muito grande dos empresários, que tem umas questões burocráticas, às vezes são bobas, mas são bobas, não existe nada na lei que seja irrelevante, né? Bom, pelo menos eu aprendi isso durante na academia e na vida jurídica que eu já tenho uns 15 anos, pelo menos. Então, Marcelo, vamos conversar? Rapidinho, vai ser um bate-papo tranquilo, tá? Eu falo muito, sim, pode me interromper à vontade. Se deixar, eu vou dominar, na verdade, você vai acabar me entrevistando. Mas vamos começar contextualizando, vamos lá. É certo falar que é benefício Codim, vamos botar um termo técnico, o que é Codim, para que ela serve, qual a estratégia disso para o desenvolvimento, para o empresarial fluminense? Primeira coisa que a gente tem que comentar é que existem dois tipos de benefício. O benefício que é generalista, né, que são para todos os empresários que comercializam aquele NCM, aquele tipo de produto. E esse é publicado uma lei e todo mundo que vender aquilo dentro do estado do Rio de Janeiro vai ser tributado pelo ICMS nessa alíquota diferenciada. E existe o regime diferenciado condicionado. Por que é condicionado? Você tem uma série de condições que o Estado estabelece, entre elas eu posso citar como a empresa está domiciliada no estado do Rio de Janeiro, porque é feito a lei pensando, o decreto é feito pensando para os empresários do estado fomentarem empregos e investimentos aqui na área. Isso faz com que o empresário consiga um preço mais acessível e consiga vender um pouco mais. Só que o Estado pede uma contrapartida. Sim, claro. Essa contrapartida é o que você estava falando das pessoas ficarem perderem o benefício no meio do caminho. Cada 10 empresas que conseguem o benefício, 4 empresas já perdem o benefício no primeiro ano em função de não poder comprovar tudo aquilo que foi prometido. Sim. Isso é interessante de falar que tem benefícios condicionado, porque o bom de ser condicionado tem um lado ruim, não vou falar ruim, mas vamos dizer que a gente tem que investir um tempo para mantê-lo, mas também o Estado não pode retirar de você se você Exatamente. tiver. Então qualquer
o momento que você tem um benefício condicionado e o Estado, de forma arbitrária, tenta retirá-lo, você pode, e é garantido na justiça se você estiver cumprindo o que tem que cumprir. Então, eu até prefiro esses condicionados aos incondicionados, mediante a experiência que a gente tem aqui dos incondicionados, que a salvo do vento, o Estado, lato sensu, tá? Não União, Estado e Município, tirar. Entendi. Mas assim, voltando assim, a puxar a bola pro meu lado, assim, esse cenário atual desses incentivos, como é que tá? Cara, nesses primeiros 5 meses de 2025, o governo do estado conseguiu destravar 1,19 bilhões de reais. Um número considerado de empregos para 5 anos. Mas isso é uma visão do copo meio cheio, né? Porque sim. você tem ainda... Esse número está representando 28% dos processos que foram aprovados numa comissão que se reúne para ver esses projetos. E, quer dizer, tem ainda 62% que não estão buscando a aprovação, o deferimento, e não está conseguindo em função de desconhecimento da lei ou uma má demonstração do projeto. Eu costumo dizer que a gênese do processo de condicionado, do benefício condicionado, ele é a empresa conseguir demonstrar que a renúncia fiscal que ela vai ter vai gerar algum tipo de benefício para o Estado. Vai ter uma contrapartida para o Estado. E as empresas não percebem isso. As cartas consultas são preenchidas de forma muito assim, vamos dizer, amadoras. Sim, né? É impactante essa informação, né? Isso, se comparar ao desempenho anterior, é bem significativo. Né? E você tem um histórico de entradas de processo e indeferimentos muito ruim nos anos anteriores. Até 2022, mais ou menos, apenas 10% dos projetos foram aprovados. Você tem experiência nisso, né? Você trabalhou muito tempo com isso, né? Nesse cenário, então nada melhor do que você explicar sobre isso. Agora sim, vamos entender, vamos ao ponto neofrágico, né? O mais importante, como funciona esses benefícios na prática. É muito bom, muito bonito, números, etc. Mas hoje eu abri minha empresa, uma indústria, vendo pão, enfim, que não interessa, né? Mas como é que funciona? Como eu beneficio? Bom, primeiro, Tadeu, é importante, você tocou num assunto bastante interessante. Existem mais de uma dezena, acho que são 16 hoje. Sim. 16 leis hoje que regulam o benefício. Uma é diferente da outra. Claro. Então, você tem alíquotas diferentes dentro desse universo. Mas, por exemplo, você tem a indústria de plástico aqui no Rio de Janeiro, você tem o polo de polímeros lá na Baixada Fluminense. Então, a indústria do plástico tem uma lei específica para ela. Você tem a Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Então, a indústria do aço tem uma lei específica para ela, para desenvolver. Você tem o mercado atacadista aqui do Rio de Janeiro. E quando eu falo mercado atacadista, as pessoas pensam só em alimento. Mas não, tem bolsa, tem roupa, sapato. Você tem diversos ramos de atacado. Vaso de planta. Mesas, móveis, copos, etc. Atacadista, setor atacadista. Tem uma lei diferenciada que inclusive é chamada... comumente no mercado como Novo Rio Log, que é a mais procurada, a mais assediada, vamos dizer assim, a mais procurada no CODIM. Nós tínhamos a Lei 6979, ela está suspensa por enquanto, novos requerimentos, que era exclusiva para a indústria do interior do estado. Mas isso não tem previsão de chegar? Cara, a LERJ vai voltar a analisar essa lei e há grandes possibilidades, porque
Nessa represa, já temos mais de uma centena de projetos parados no Podim em função de perda de data de entrada. E é uma lei que faz uma diferença muito grande. Para você ter uma ideia, o empresário hoje industrial, ele paga em torno de 10 a 12% de ICMS. No final, né, no débito e crédito, ele paga entre 10% e 12%. Com essa lei, ele paga 2%, esquece crédito e débito, ele paga 2% em cima do faturamento dele. Quer dizer, é uma diferença brutal. E essa diferença desses 8% é que as empresas têm que demonstrar na carta consulta. Elas têm que mostrar o que ela vai fazer com essa economia, onde ela vai investir, quantos empregos serão gerados. E tem que ser um plano factível, né? Não é vou crescer 50% ano que vem, 70% no segundo ano. Nem tem como enganar, né? Porque tem especialistas lá na área que fazem a leitura, né? Não são qualquer pessoas. Mas assim, quais são as principais áreas de benefícios que temos lá disponíveis nesse momento? Bom, como eu te falei, o setor atacadista é um setor que tem muita procura. O setor de reciclagem. Reciclagem você não tem entrada do produto, não tem crédito de ICMS. Então você paga a alíquota do ICMS quase que na totalidade, né? Na hora da venda. E você acaba pagando 6% da receita como imposto. Então, é uma diferença que, e eu vejo várias empresas nesse setor que não participam disso. Então, elas estão perdendo dinheiro. E grandes empresas, não são empresas pequenas. Certo. Isso é um ponto muito importante, Tadeu. Empresas como a Andima, que é a Coca-Cola, Embeleze, o laboratório Glaxo, por exemplo, eles tiveram dificuldade para ter aprovação, porque eles achavam que era só apresentar a documentação exigida em lei e aqui estava cumprindo um protocolo. Não é isso. É um projeto que depende da área de direito para entender a lei, depende da área contábil para entender o que esse imposto o que vai gerar de economia, e depende da área administrativa para dizer, olha, esse dinheiro que vai sobrar aqui, a gente, com esse preço eu vou ficar tão atrativo para fazer isso e vou conseguir aumentar minha receita em tanto. Administrativo financeiro, né? Exatamente. Né? Porque pode, pessoal, administrativo como se fosse um simples contas de receber, contas a pagar, e o fluxo de caixa fica por isso mesmo. Já que você está falando do processo, fala do processo, com mais ou menos como é que funciona, entra e dá uma ideia. Não existe você fazer esse projeto sem você conhecer a empresa. Sim, se você a capacidade instalada da empresa, a capacidade de produção da empresa, e isso eu estou falando quando você disse que citou, a gente está muito focado em indústria, mas não é indústria. Nós temos até comércio eletrônico, que também tem uma lei específica para isso. A capacidade de estocagem, de armazenagem, de logística, de entrega. Você tem que entender isso para montar essa carta consulta. Então você monta uma carta consulta, tem uma série de exigências legais, cada lei exige documentações diferenciadas. Nós botamos esse checklist de documentos para atender a Codim. Você falou de prazo, me perguntou prazo. Geralmente eu consigo atender isso daí, depois do estudo já feito, uns 3 meses. Eu preciso de 1 mês de estudo e uns 3 meses já consegui dar entrada. E aí você dá a entrada. Depois da entrada, quanto tempo demora? Aí a Codim, o que a Codim faz? A Codim analisa esse processo, mas ela faz uma análise em cima de um estudo mercadológico. Certo. Ela vê se toda a documentação que é exigida pela lei está sendo cumprida e faz um estudo mercadológico para ver se aquilo ali é um projeto com contrapartidas para o Estado ou não. É viável? É viável financeiramente também. Também, né? Ele vai e leva isso para uma comissão.
Certo. que se chama Comissão Permanente de Políticas Econômicas do Estado do Rio de Janeiro. CPPDE. Essa comissão ela se reúne, ela tem um representante da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Governo, da própria CODIM, da Secretaria do Gabinete Civil e alguns convidados que participam dessa reunião. Sim. Todos eles opinam para saber se essa empresa vai ser aprovada ou não. Certo. Ou seja, não é um processo que eu conheço fulano no estado e eu vou conseguir. Não, já não foi, consegue, né? já foi. Mas não é mais desse jeito. Ele foi feito de uma maneira que foi aprimorado de uma forma que depende de várias secretarias e quem bota a assinatura sua ali na aprovação está tendo que depois responder se tem algum deslize legal naquilo dali. Porque todo mundo está de olho nesse processo agora. E aí, tá, mas do seu protocolo até o julgamento da hora é só uma ideia. Você 40 dias, 90, 60. Você tem um problema hoje que, apesar que a CCPDE melhorou bastante, ela está julgando em torno de 35 a 40 processos por reunião, você ainda tem um engarrafamento ali de processos a serem julgados. Então está levando em torno de 8 meses o projeto. E se fizer sozinho, demora mais ainda, porque tem no caminho, você volta para cumprir várias exigências antes de chegar lá, né? Então, assim, o ideal é entregar o processo protocolar redondo. O mais redondo possível. Esse prazo que você fala é um prazo que você protocolar redondo, com todos os documentos, que não tem que voltar a complementar com uma procuração, complementar com um documento. Essa pergunta é uma excelente pergunta, porque você tem uma faculdade dessa legislação que se o seu processo não for julgado para a lei 60 dias, decreto 90, você tacitamente pode requerer o uso do benefício. Certo. Se o seu processo não for para a CCPDE. Beleza. Qualquer tipo de questionamento que o CODIM faça durante esse período de você protocolou o SEI o CODIM faz um tipo de questionamento, um pedido, a data para esse contar desses 90 dias começa a partir desse questionamento. Começa a contar novamente, não da data que... Então, quanto mais questionamento você tiver, mais atraso e mais difícil você vai... Você corre o risco ainda, se você não cumprir dentro do prazo, ser arquivado. Sim. E aí começa do zero. E começa do zero, você tem que recolher uma taxa para poder novamente fazer um novo estudo atualizado, porque aquele valor não serve mais. Ou seja, dinheiro jogado fora. E tempo. É dinheiro e tempo, né? Que eu acho que os dois caminham muito bem juntos. Exatamente. E não volta. Dinheiro volta, mas tem às vezes fica mais suado, mas o tempo jamais vai voltar. E aí você perde a oportunidade de fechar algum negócio, de melhorar o faturamento, às vezes de trazer uns investidores que ficam... Porque vira uma empresa interessante para investidores estrangeiros e estrangeiros tanto de outros estados como estrangeiros de outros países, né? E o Rio de Janeiro, por mais com todas as coisas que aconteçam, o Rio de Janeiro é um estado que é interessante. Enfim, é a capital do Brasil, como falam ainda, é uma vitrine com todas as questões sociais, políticas, econômicas, mas ainda é um estado muito bonito, né? E município muito legal também, muito bonito de estar, de trabalhar. Bom, sou suspeito, né? Sou daqui. Existe... Você pode falar, pelo menos, um pouco de algumas contrapartidas? Não precisa falar todas, mas assim, as mais comuns. As mais comuns é você tem que gerar novos empregos. Isso é quase que sine qua non em todas as leis. Você tem que gerar empregos. E você tem que garantir uma perda para o Estado que seja palatável, que seja uma perda que vá gerar algum tipo de benefício. Investimento do Estado. Exatamente. É um investimento do Estado, porque se o Estado não faz isso, o Estado do Espírito Santo faz, o Estado de Minas Gerais faz isso brilhantemente. O Estado de Minas deveria ser o exemplo de regime diferenciado, porque ela faz isso muitos estudos, muitas palestras para empresários. Isso chega nos contadores, os contadores vão até as empresas para oferecer. Aqui no Rio ainda conta no boca a boca. É uma coisa muito empírica ainda. Mas a gente está aqui para mudar esse cenário, vamos trazer isso à luz. E
Uma dúvida que é muito comum agora com essa mudança de legislação tributária, reforma, que é um dos carros-chefes do governo Lula, e enfim, veio do outro governo, veio agora do governo atual, não queria falar no nome, mas enfim, vamos falar do governo atual e que possivelmente vai ser um dos carros-chefes dos próximos discussões políticas para poder. Isso impacta de alguma maneira nesses benefícios? A princípio, sim. Porque em 2020, até 2029, o benefício vai ser muito vantajoso. Uhum. Porque o ICMS vai sofrer uma alteração por IBS e vai ficar um processo de paridade até haver um desequilíbrio. E o benefício é em cima do ICMS, ainda não tem nada dizendo que é o IBS. Ocorre que há alguns especialistas que há entendimento de que o espírito da lei é a mesma para o IBS, então isso vai causar muito pedido de que esse desconto também vá para o IBS. Mas é uma discussão que... Hoje, para a gente que estamos no negócio, fechando o negócio, preocupado fechando a conta no mês, tem que correr para resolver isso para poder... Não só por isso você tem que correr, porque cada vez mais a diferença ela é no preço direto no preço. Deu exemplo lá de 12% para 2%, você vai pagar, você vai deixar de cobrar 10%. Então o teu concorrente já está com essa margem, com essa gordura lá no preço. Ele vai te esmagar, então quanto antes você entrar, é uma questão de sobrevivência, eu diria, uma questão de sobrevivência empresarial. É uma boa tática, né? Então, é fortemente recomendado ele começar a procurar, a aproveitar desses benefícios que estão para o empresário. E assim, vamos para o fechamento, né? Porque acho que se deixar a gente vai ficar falando o dia inteiro, né? Eu então falo... E sim, qual seria o primeiro passo, então, para os empresários que escutam a gente precisa fazer hoje, a partir de hoje, dessa informação, munindo dessa informação? Eu acho que seria interessante ele procurar uma empresa como a BGA, um especialista, certo, e verificar o possível enquadramento dele em uma dessas 16 leis. Eu tenho certeza que qualquer empresário hoje, comerciante, ou industrial, ou atacadista, ele tem como se enquadrar em algum tipo de lei. Algum KNAI que ele trabalha vai conseguir ser enquadrado. Eu vou fazer uma promessa ao vivo agora, né? Vou vincular, que é proposta vinculante, né? Não vou deixar, Bom, se alguma empresa ouvir interessado e quiser mandar pra gente poder fazer uma análise, você faria? Faria, com certeza. Sem custo? Sem custo. Ou vocês estão ouvindo, né? Não vai nem cobrar da gente de ninguém. Brincadeira. Mas é real. Se você estiver interessado em aderir esse benefício tributário, entre em contato conosco, que a gente pode fazer uma análise preliminar e conversar sobre a viabilidade, de entender, de fomentar isso dentro da empresa, enfim, para poder os empresários realmente aproveitarem essa oportunidade que é muito boa aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é bem complicado. Marcelo, já passamos muito da hora, já tomei uns 3 esporros aqui da produção, né? Então, assim, eu vou agradecer, obrigado, você é a minha primeira vítima aqui. E, pessoal, obrigado por tudo, obrigado pela audiência, eu espero vocês na próxima entrevista com o especialista aqui no BGA Insight. Bom, não me apresentei, meu nome é Tadeu Gorgita, sócio da BGA Group, Marcelo Cunha, nosso especialista em regime tributário diferenciado. Até breve. Tchau.